pessoal, de volta ao nosso estúdio Vozes do Magistral, aqui no espaço super especial da Anfarmag na Consulfarma 2026, trazendo a voz dos players, das personalidades, dos empresários resilientes, guerreiros do nosso setor. Um deles, Luiz Zlochevski, que é o CEO da Pedido Pago, parceiraço da Anfarmag, que a gente tem a alegria de receber aqui no nosso espaço. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua empresa, né? Até aproveitando, se apresente, por favor, me ajude na pronúncia do seu sobrenome. Você falou muito bem, Luiz Zlochevski. Desculpa, ele trava um pouquinho, mas vai, né? Isso mesmo. Mas antes de eu falar da minha empresa, eu queria contar um pouquinho de um vínculo ancestral que eu tenho com a Anfarmag. Tá. Né? Que o meu tio bisavô, Dr. Paulo Queiroz Marques... Nossa, Dr. Paulo, sim, saudoso. Sim, você conheceu? Sim. Olha só. Tive a alegria, o prazer. Então, ele foi um dos fundadores. E hoje eu poder contribuir com a Anfarmag, mesmo não sendo farmacêutico, né, sendo da área da administração, da tecnologia, é uma grande honra e a sensação de que o círculo, né, se mantém. Né? Eu tive a honra, a alegria, né, de estar muito próximo dele no final da vida dele, né, quando a farmácia dele se aproximou da farmácia dos meus tios. Sim. E eu daí tinha uma proximidade física, né? E eu ouvia ele falar, ele sempre me inspirou muito, né? Tenho certeza que essa mesma energia ele trazia para os outros membros da Anfarmag. Sem dúvida, sempre inspirou muito a todos nós, muito saudoso e muito, muito lembrado, inclusive por todos os que estão passando aqui pelos estúdios. E, enfim, né, tô surpresa porque infelizmente não tinha essa informação, mas é uma surpresa muito feliz. Que feliz coincidência, um ciclo realmente, né? Exato. Que se fecha. E que alegria recebê-lo ainda mais nessa celebração, né, dos 40 anos da Anfarmag, né? Exatamente. Então, imagino que faz tempo que você ouve falar na Anfarmag, né? Pois é, e é por isso que eu iniciei com esse assunto, porque, de fato, a história da farmácia e a minha história é de infância. Sim. Então, eu cresci na farmácia do meu bisavô, irmão do Paulo, né, o Dr. Álvaro. Tá. E daí eu sempre ia encontrar minha tia, minha avó, né, meu tio. Desde criança eu via meu tio trabalhando com as planilhas, que ele é responsável pela administração, e eu falava, nossa, acho que eu gostaria de fazer isso, Olha né, só. quando eu crescesse. Depois eu fui estudar administração, fui trabalhar numa multinacional de bens de consumo, fiquei 6 anos e bateu a vontade de empreender. Então eu comecei a empreender com jogos de iPhone e Android, isso era 2009. Tá. Era ainda bem o comecinho, para vocês terem uma ideia, era o iPhone 3. Sim, tá? Sim. E fiz muitos jogos, muitos usuários, aprendi um pouco sobre essa jornada digital, né, o que é um produto digital. E para 2013, o meu tio Sérgio falou, olha, que tal você se aproximar da empresa, né, da família, porque eu tô com algumas dificuldades, né? Sim. E eu fui lá, andei pelos laboratórios, andei pelo comercial, fiquei um tempinho lá no comercial, falei, tio, tô ficando surdo aqui, todos os telefones tocam ao mesmo tempo, o cliente quer falar com o atendente, ele está na linha, liga de novo, já saiu para o almoço, depois o atendente tenta ligar para o cliente, ele está na aula de yoga, não consegue falar. Puxa, não está dando certo esse processo de venda aqui online, né? À distância, vamos dizer assim. Tio, eu sei fazer jogos de iPhone e Android, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, o meu melhor programador, que hoje é meu sócio, então a gente tem um relacionamento aí de mais de 12 anos, e vou pedir para ele desenvolver um link, né, de pagamento, que faça um pouquinho mais que um link, que também permita selecionar fórmulas, escolher endereço de entrega, que legal. Envio de receita, depois vá para as opções de pagamento. E a gente lançou esse link
E foi um momento... eu tive algumas epifanias na minha vida, né? Uma Sim. eu tive fazendo jogos, quando eu tive um lançamento de muito sucesso num dos jogos, mas esse link deu um outro momento na minha vida, porque a gente subiu o sistema e em 1 minuto já tinha a primeira venda confirmada, né? Que demais. E para quem... Isso há quantos anos mesmo? Isso era 2014. Olha só. Né? Uhum. E daí eu falei, uau, eu nunca tive uma validação tão rápida. Sim. Né? Porque em geral você sobe alguma coisa, daí o cliente não entende, daí você precisa ver o que ele não entendeu, subir de novo, ajustar. Mas no primeiro mês, né, já processou R$1 milhão. Olha só. E converteu praticamente, né, a maior parte da venda remota da empresa. Sim. Então eu falei, tio, ó, aqui tem uma coisa legal, realmente acho que vale a pena eu te ajudar. E daí a gente foi fazendo outras coisas além de link. A gente fez uma plataforma de comunicação para o atendente, né, conseguir falar com os clientes, para o supervisor monitorar o trabalho. A gente foi fazendo várias coisas sempre para a empresa do meu tio. E daí se passaram 3 anos, o comercial dele já estava muito robusto. Sim. Né, dava muita satisfação para o colaborador, para os clientes. E eu falei, ó, tio, a minha vocação não é ser gestor de farmácia, né? Então eu gostaria muito que você reassumisse algumas funções que eu estava desempenhando aqui, para que eu pudesse abrir a minha empresa. Uhum. Né? No caso, nem ia precisar abrir, porque eu já tinha de jogos, eu só estava rebatizando ela. Sim. Então eu rebatizei o nome e trouxe o meu programador para ser um sócio. Sim. E a gente desenvolveu uma primeira versão agnóstica de farmácia. Tá. E como eu já era do meio, eu conhecia alguns colegas, né, de outras farmácias muito tradicionais de São Paulo. E eu falei para eles, olha, eu gostaria muito que vocês utilizassem o produto, desse o feedback de vocês. E eles foram usando, foram gostando, a gente foi aperfeiçoando, foram comunicando para os outros colegas. Tá. E assim foi. A Pedido Pago sempre foi uma empresa de boca a boca, né? E eu acredito muito nisso, né? Toda a nossa energia é para deixar a gestão da farmácia satisfeita com as soluções e daí organicamente comunicar, né, para os seus colegas, porque é um setor muito unido, um setor que, né, fazem faculdade junto, mantém os grupos de WhatsApp de gestores e tudo mais. Então eu sabia que se eu plantasse a sementinha, né, bem feito, naturalmente isso ia valer mais do que qualquer outro tipo de ação que eu pudesse fazer de comunicação, né? E assim foi, a gente foi trazendo novas versões, a gente aproveitou a onda do WhatsApp oficial. Pois é, sim, que aliás, né, depois com a pandemia, né, passou não a ser uma necessidade, uma urgência, né, das farmácias magistrais, esse atendimento dinâmico, né, online o tempo todo ali, o WhatsApp. Então vocês já tinham uma base muito sólida também para oferecer, né? Nessa época. E a gente tinha acabado de lançar essas APIs para as pequenas e médias empresas. Pois é, sim. E a gente falou, nossa, isso tem muito potencial. Sim. Mas foi muito difícil no começo, porque o relacionamento do Meta, né, proprietário do WhatsApp, com as farmácias de manipulação, e farmácias em geral, foi muito difícil no começo. Então, ainda tinha muita confusão do que podia, não podia. Hoje já é um outro cenário e muito dessa evolução do relacionamento se deu graças à intervenção da Anfarmag. Olha só. Junto com o corpo jurídico do Meta. Eu mesmo tive a honra de ser convidado para uma dessas reuniões no escritório do Pinheiro Neto para também trazer minha contribuição de como que era possível sim fazer vendas de forma segura, de forma bem informada para o cliente. Mais uma frente aí que muitos associados e até não associados nem imaginam, né? Um trabalho invisível aí que eu imagino que não tenha sido fácil, que a interface, né, com as gigantes aí, Meta, né? A gente está falando neles. É isso, é árdua, né? Com uma regulação muito forte, né? E fora do país até, né? Então imagino que tenha sido um grande trabalho aí.
foi um grande trabalho, a gente tem um grupo até hoje de WhatsApp, junto com a coordenação da Anfarmag, para, né, levar para o Meta os nossos pleitos. E era diariamente, a gente estava pedindo intervenção, trazendo perspectivas. Então essa relação evoluiu muito, isso foi muito benéfico para todos, né? Para os usuários do WhatsApp, para os donos de farmácia, para a nossa plataforma. Enfim, então isso foi muito positivo. E daí, dessa proximidade, também veio a Única, que a Única é a plataforma para o cliente poder conectar com farmácias na sua região. Que bacana. Certo? Farmácias que fazem parte do corpo da Anfarmag, então, obviamente, são farmácias que têm, né, todo um rigor, né, produtivo, posicionamento de mercado e tudo. E é um projeto que tem muito futuro, especialmente, né, quando ele trouxer mais módulos assim, de capacitação da gestão, de insights de marketing e assim por diante. Então eu acho que tem muito a ser feito ainda junto com a Anfarmag. A Pedido Pago, ela sempre mantém esse relacionamento muito próximo com o corpo diretivo da Anfarmag, porque a gente sabe que vão surgir novas demandas e a gente quer estar lá para poder contribuir, certo? E tem sido assim uma jornada muito feliz. Pois é, e é um cenário que evolui muito rápido, né? O digital é isso, como você falou, em 2009 a gente tinha, né, ainda estava tateando ali, né, o iPhone começando a ganhar força, tal. E agora, olha só, né, tá presente, virou uma extensão, né, do ser humano, o celular. Então, por isso que essa parceria, né, essa sinergia da Pedido Pago com a Anfarmag é mais do que bem-vinda e importante para ambos, né? E fala um pouquinho, essa plataforma única, ela já está valendo? E assim, vocês estão, imagino, né, fazem parte do clube de negócios ali da Anfarmag, como parceiros. Tem alguma condição diferente, especial, que vocês oferecem para os associados? Até pensando naquele pessoal que está chegando agora também, a Anfarmag, né? Sim, com certeza. Um foco nosso em oferecer a Única sempre foi em trazer informação para quem faz parte desse ecossistema. Tá. Né? Uma das dores do nosso setor é precificação. Tá? Então, tem farmácia que precifica X, a outra 3X, 5X. E isso é ruim para todo mundo, né? Porque se você vai comprar uma televisão, você não encontra um X, 3X, 5X. É 5% acima, 5% abaixo, né? Isso é razoável, mas, né? Mais que isso, não ajuda no setor, na imagem do setor. Então a gente traz muito ferramental para dar para o gestor uma noção de como o preço dele está em relação às outras farmácias que também estão concorrendo com aquele orçamento. Para ele poder começar a entender, puxa, olha, quando eu estou vendendo produtos de suplementação, eu estou muito acima. Sim. Já quando eu estou vendendo dermocosmético, eu estou muito abaixo. E a gente espera que com isso ele consiga começar a questionar a parametrização que ele faz no sistema. Legal. A gente já ajudou farmácias a encontrarem erros de configuração dos correios, por exemplo. Olha só. Quando a gente falava, seu preço de correios está muito abaixo dos outros. Dá uma olhada, foi ver, estava errado, né, o pareamento com os correios. Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer do ponto de vista de informação, de insight para a farmácia. Em relação a nossa parceria, né, que a gente pode oferecer para os associados, sempre tem uma condição muito especial. Tá. Então, os associados que fazem parte da Única, que entram para conhecer a Pedido Pago através da Única, depois eles têm isenção de setup, né, já recebem todo o atendimento, né, prioritário. Então, a gente quer garantir que todo mundo que vem pela Anfarmag seja muito bem cuidado. Que legal. E o primeiro contato, assim, como que é isso? Eles chegam, né, até vocês via Anfarmag, imagino, né? E aí, a partir daí, tem todo esse atendimento personalizado, né? Fala só um pouquinho do passo a passo para quem também, de novo, tá chegando e quer conhecer o trabalho de vocês mais de perto. Legal. Então, quando o associado chega através da Anfarmag,
para conhecer a Única, ele não sabe que é pedido pago, né? Tem mensageria com o WhatsApp. Pois é. Ele não sabe que tem meios de pagamento, não conhece o ferramental de BI, não conhece o ferramental de anúncios, porque a gente fala, pessoal, pensem a Única como um gerador de oportunidades. Por mais que naquele primeiro momento você não tenha convertido o cliente, nada impede de você continuar uma jornada de conhecimento com esse cliente. E daí, quem sabe, no futuro ele vai virar seu cliente. Então a gente tem todo esse ferramental de comunicação via WhatsApp, de forma saudável, né? não abusiva, enfim. Sim. Só que a gente sabe que precisa educar. Então chega o associado Anfarmag, a gente já se disponibiliza para apresentar novos módulos, né, para pensar com ele como tirar mais proveito da ferramenta da Única, se ele tem interesse, né, em ativar mais ferramentas do nosso lado. Então tem sido assim algo benéfico. E muitos dos clientes que já usavam a nossa plataforma foram informados quando o Única veio para o ar para experimentar, e muitos experimentaram e mantêm a plataforma Única rodando. Muito legal. Imagino que o impacto, né, do uso dessas ferramentas para uma farmácia, vamos pensar aqui, né, nos dados que o setor nos traz, né, sempre atualizados também com o panorama setorial Anfarmag, mas são pequenos negócios na sua maioria, né? E é isso, são empresários que muitas vezes atuam como técnicos, mas também estão à frente do atendimento, estão ali se desdobrando em inúmeras tarefas. Então o impacto, né, não só na conversão, né, mas na geração de receita, mas também em tudo, em ganho de tempo, né, eficiência, deva ser gigante, né? Sim, especialmente se você tira proveito, né, de todos os recursos. Sim. Então, a gente está na era da inteligência artificial. O Pedido Pago oferece ferramentas para você fazer o primeiro nível de atendimento com a inteligência artificial, fazer também um esforço ativo de venda, porque esse é um problema clássico da farmácia, né? Elas se mata para orçar, mas depois não acompanha o cliente, se ele, né, qual foi o motivo dele não ter evoluído para uma compra, qual foi a rejeição, e daí se perde, se deixa muita coisa na mesa. Então a inteligência artificial, para uma primeira cutucada no cliente, né, olha, não tem interesse, enfim, ela ajuda muito. Sim. Então fazer uso dessas soluções que não substituem os seres humanos, né? Sim. Mas elas dão um empurrão, né? Elas facilitam o trabalho. Nossa, ajuda ali como assistente, um organizador, né? Histórico, imagino, né? Conferencista. Exatamente. Muito Muitas bom, funções. Luiz. Então fica aqui o convite, né? Para que conheça o pessoal que está chegando e até mesmo quem já é associado, que ainda não tomou contato, né? Com esse parceiro fundamental aí da Anfarmag. E a gente fica o convite para que, enfim, vocês se conheçam e entendam melhor todas as soluções que vocês têm a oferecer. Excelente. Vai ser um prazer. A gente acredita muito nesse setor. Nós somos uma plataforma que só trabalhamos com farmácias de manipulação. Olha, sim. A gente já foi muito assediado. Faz alguma coisa para o meu supermercado, faz alguma coisa para a minha sapataria. Eu falo, olha, o setor de magistral é um setor muito rico, muito específico. E a gente está ainda 1% da jornada. Pois é. Tem muito mais para se fazer, para trazer experiências realmente imersivas, né, que realmente tragam valor, acolham o cliente. Então a gente está muito satisfeito e convicto, né, que estaremos continuando essa jornada e trazendo muito mais coisa para os associados. Sempre evoluindo e crescendo juntos, né, com o setor, ano a ano. Exatamente. Muito bom, Luiz. Foi um prazer imenso te receber aqui. Espero que, enfim, você continue trazendo novidades, né? Sempre que tiver atualizações importantes, por favor, nos procure. Vai ser um prazer recebê-lo e levar isso para todo o nosso público. Eu que agradeço. E vamos continuar construindo juntos. Vamos sim. Muito obrigada, Luiz. Obrigado.